Meus queridos e queridas, o Xiaomi Mi 8 Lite foi meu celular principal nesses últimos períodos, viajei com ele, tirei bastante fotos, usei bastante, e é um celular que me surpreendeu. Nós temos aqui um belo custo-benefício, considerando o preço dele, ele é um intermediário avançado, mas que pelos preços aqui no Brasil, você compraria um celular intermediário, você não conseguiria algo com tantos recursos assim. Ele é muito equilibrado em termos de câmera, em termos de desempenho, tem uma construção boa, mas é claro que nem tudo é só maravilha. É um aparelho que tem sim aí seus pormenores, que nós vamos falar aqui durante o review, mas vale a pena você ficar de olho se você está querendo gastar pouco e ganhar bastante. Fala galera, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Já se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações e me siga nas redes sociais porque tem conteúdo todo dia lá e aqui no canal também com muita coisa legal para vocês, tá bom? Se você tá interessado em comprar smartphone pela internet, seja o Mi 8 Lite, seja outros aparelhos ou qualquer coisa, instala aí o Bitec Pague Menos, que é uma extensão para o Google Chrome para te ajudar a encontrar os melhores preços. Ele tem testador de cupom automático, comparador de preços e diversos outros recursos. Além do Google Chrome, ele também funciona com Opera e Firefox, tá bom? É grátis, links aqui na descrição. Mas vamos falar então do Mi 8 Lite, essa belezinha aqui que tá na minha mão. É o seguinte, eu fiquei bem surpreso porque a primeira coisa que me chamou a atenção nesse aparelho foi a pegada. Ele é quadradão, ele não tem nada de pequeno, ele tem uma tela aí de 6.24 polegadas, é uma tela bem grande, 19:9, então ele tem o notch aqui em cima, se você não gosta de notch, não tem jeito, o notch é bem considerável, mas dentro dos padrões que a gente viu aí no ano de 2018, e ele é um aparelho muito equilibrado, tá? A tela é uma tela IPS, uma tela muito bonita, tem um bom brilho. Eu fui pro Rio de Janeiro com ele lá, tem bastante sol, vocês sabem disso, e a tela deu conta sossegado. Ele tem, eu não sei exatamente quantos nits de brilho tem, mas isso me chamou bastante atenção. E é uma tela IPS com cores bem equilibradas, ele puxa um pouquinho para uma saturação um pouco mais forte, mas eu gosto dessas telas aqui da Xiaomi. Eu acho que elas são muito boas pelo preço que o aparelho custa de forma geral. Aqui atrás nós temos um corpo de alumínio e vidro. Não é um design extremamente inovador, a gente não tem nada demais aqui em termos de design, mas ele é bem sóbrio e a pegada é muito boa. Por ele ser quadrado desse jeito, né, ser quadradão, chapadão, ele é bem fininho também, a pegada é muito boa. Eu achei que é um aparelho que, por não ter aquelas bordas exageradas aqui, você tem uma pegada muito segura. É claro que pelo fato dele ser de vidro, você tem que tomar cuidado, que ele escorrega fácil aí, às vezes, se você colocar ele em cima do seu colo ou no sofá, ele pode sim escorregar por causa do vidro, que não dá muita aderência, mas é um aparelho sim muito confortável para você utilizar no dia a dia. E já falando de uso, nós temos aqui embaixo do capô um Snapdragon 660. É um processador que eu costumo gostar bastante porque ele entrega bastante desempenho, ele é um processador intermediário avançado, então ele tem uma boa flexibilidade. Ele consegue rodar sem gastar muita energia se você não exigir, mas se você precisar puxar, se você exige, ele vai. Mas isso tem um preço, que é o consumo de bateria. Então o Snapdragon 660, infelizmente, ele tem um consumo um pouco acima do que eu gostaria. Para você que usa celular muito freneticamente, você vai precisar sim carregar ele no final do dia. Ele não aguenta, ele chega bem ali no vermelho, sabe? Então se você vai estender ali mais à noite, o uso e tal, não tem jeito, vai ter que carregar. Mas se você volta para casa no final do dia, beleza, desde que você faça um uso normal aí no dia a dia. A bateria dele é de 3.300 e uns quebrados miliamperes. Poderia ter talvez uns 3.500 aqui, daria para colocar, eu acho. Só que o aparelho, pelo fato dele ser bem fino, eu até entendo a Xiaomi não ter aumentado um pouquinho isso. Mas ainda assim, tá ok. Eu acho que vale a pena esse trade-off. Você tem que carregar ele um pouquinho no final do dia para ter um desempenho um pouco melhor. E aí a gente não vê a linha, por exemplo, 636, que é uma linha boa, mas já não é tão poderosa como a 660. Então, em termos de desempenho, ele vai super bem, roda multitarefa de boa, você não vê travamento, não vê engasgo, jogos, ele vai rodar todos os jogos que você tem na Play Store, é claro que não com o desempenho de um Snapdragon 845, 855, é claro, mas ele roda sem problema nenhum. Então você tem sim o celular para uns 3 anos aí, sem engasgo, sem nada. O sistema que está rodando aqui é a MIUI 10.0 e a gente está com o Android 9.0. Eu vi alguns engasgos meio esquisitos aqui na MIUI, isso não é do Android, é da MIUI, porque a gente conhece a Xiaomi, quando ela faz update, às vezes dá umas bugadas, e eu tive alguns congelamentos de tela, ou aplicativos, né, travando, você abria ele e fechava em alguns momentos, nada exagerado, mas que percebe-se que é dos updates que a Xiaomi faz. Então isso me irrita um pouco, às vezes, a gente tem esses problemas de vez em quando, mas nada que afete o uso de forma geral, são coisas mais pontuais, mas eu acho importante trazer isso aqui, né, pro vídeo.
Em termos de mídia, é uma tela boa para você ver vídeo, bem grande, só que você não consegue utilizar toda a proporção. O vídeo corta aqui, quando você dá o pinch, ele corta aqui e aí fica até o limite do Note. Eu gostaria que a tela toda fosse preenchida, infelizmente a Xiaomi não fez isso. Você pode até dar um zoom, fazer um corte realmente maior no vídeo e permitir isso, mas a Xiaomi segurou isso. Em termos de áudio, nós temos aqui um falante aqui embaixo, não temos som estéreo, então é só um falante aqui. Aqui é só para você falar o telefone, né, o microfone aqui para falar. Então é um som ok, não é um som alto, eu achei que ele é um pouquinho baixo, então em lugares barulhentos você não consegue escutar muito bem, mas em locais com um som normal, né, com um barulho normal, você não vai ter grandes problemas. Mas em termos de mídia, a parte de som realmente não é nada demais. Aqui embaixo temos a entrada de 3.5, não temos, desculpa, a entrada de 3.5 milímetros. Para você ouvir seu fone de ouvido, vai ter que usar o adaptador, é só USB tipo C. Infelizmente a Xiaomi tem feito isso aí na maioria dos modelos, é uma tendência que vem acontecendo. Eu não gosto, acho que dá para colocar assim, mas de qualquer forma é assim que funciona aqui. Mas vamos falar de uma parte bem legal desse smartphone, que são as câmeras, galera. Nós temos aqui uma câmera frontal de 24 megapixels da Sony e uma câmera traseira dupla de 12 megapixels com 5. A câmera de 5 megapixels é para você utilizar aí no efeito retrato, o famoso bokeh, que é o fundo embaçado. Temos sim câmeras bem competentes nesse aparelho. É claro que a Xiaomi tem um pós-processamento que às vezes é um pouco esquisito, então o que acontece? A câmera frontal, ela se sai muito bem. Ela tem uma tecnologia que ela consegue cruzar os pixels em low light, né, quando você tem baixa luz, para ter um melhor desempenho em baixa luz. Ela se sai bem, mas você perde detalhe. A foto não fica ruim em baixa luz com a câmera frontal, mas você perde um pouco de detalhe. Você não tem nitidez, é como se fosse uma pintura. A gente via isso muito nos aparelhos antigos da Xiaomi e parece que no Mi 8 Lite isso voltou um pouco. Mas quando você olha a foto de forma geral, realmente ela fica bonita. A gente não tem, assim, o HDR funciona bem, então é uma câmera que eu fiquei bem satisfeito com a câmera frontal. Com boa luz você tem detalhes bem legais, então pelo fato de ser 24 megapixels não significa que a foto é boa, mas ajuda você a trazer mais detalhe para a foto. Então tá uma câmera bem competente na frontal e na traseira também temos uma câmera muito interessante. Condições boas de luz, é uma câmera que chega até a impressionar pela faixa de preço dele. Quando você dá o zoomzinho, aproxima ali, você vê que não tem muito detalhe na foto, mas ainda assim a Xiaomi conseguiu trazer um panorama geral bom. Quando você olha a foto assim de relance ali por cima, tá muito bonito. É claro que se você for fazer o pixel counting ali, ficar contando pixel, você vai ver que ela não tem tanto detalhe assim, mas ainda nós precisamos lembrar que estamos falando de um aparelho intermediário avançado que tem um preço muito competitivo. Se você comprar lá fora, na faixa de R$900, só o preço do aparelho, sem taxa, sem nada. Se você comprar aqui no Brasil, de R$1.200 a R$1.500, e é difícil conseguir um aparelho com essa qualidade nessa faixa de preço aqui do Brasil, considerando as câmeras, obviamente, e processador. Ele filma em 4K a 30 frames, 1080p a 60 frames também, a câmera frontal filma em Full HD, vocês vão estar vendo algumas imagens aí. Ela utiliza a tecnologia Dual Pixel, que é um tipo de focagem que usa os pixels para focar, é bem rápido, é na verdade um dos mais rápidos do mercado que existe. Eu adoro esse tipo de sistema de foco, então a Xiaomi costuma acertar bem aí quando ela coloca Dual Pixel nos aparelhos, o que tem sido a maioria dos casos. Ah, galera, uma coisa que eu esqueci de mencionar em relação à câmera é que ela usa um pouco de suavização demais em alguns pontos aí. Mesmo você tirando esse recurso, o mercado asiático tem essa mania de embelezamento nas fotos, de deixar aquela pele lisa, que parece uma cera, e mesmo aqui você desativando isso, você vê isso nas fotos. Tanto na câmera traseira como na frontal. Não é exagerado, mas quem tem um olho mais clínico ali consegue perceber. Então esse é um pontinho que me incomodou um pouco, eu acho que a Xiaomi poderia tirar isso, deixar realmente para o usuário escolher à vontade. Resumo da obra, galera, é um aparelho muito equilibrado pelo que se propõe, tem um preço muito competitivo, nessa faixa de preço é um celular que eu recomendo facilmente, realmente assim, sem grandes problemas. Os pormenores eu acho que mais essa questão da suavização da câmera, a bateria poderia ter um desempenho um pouco melhor, mas a gente sabe que o Snapdragon 660 tem esse trade-off, então é um aparelho que de forma geral eu gostei muito, a pegada extremamente confortável e difícil de ser batido nessa faixa de preço, tá bom? Se vocês têm o Mi 8 Lite, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se você tem celular da Xiaomi, comenta aí pra galera saber a sua experiência também. E não esquece de deixar aquele like, compartilhar o vídeo. O vídeo não, né? O vídeo. E a gente se vê nas próximas. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera.